Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos orar pela vida do pastor Álvaro. Disse a ele que a gente está com a expectativa de ouvir o recado de Deus aos nossos corações através dele. E nós sabemos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. A gente tem tido essa preocupação, como Igreja Batista no Granbury, igreja que tem trabalhado no sentido de ser uma igreja que identifica as dificuldades das pessoas e procura criar ferramentas para poder abençoá-las, integrá-las, incluí-las, e nós não podemos fechar os olhos para essa questão emocional que tem sido um problema na nossa sociedade. Então, temos essa expectativa de, nessa noite, através do pastor Álvaro, recebermos aí a orientação de Deus, a direção de Deus e as informações necessárias para que a gente possa ser assertivos como igreja e estarmos cuidando, integrando, abraçando, mas também com um olhar atento no nosso dia a dia, identificando aqueles que ainda não estão aqui, mas que estão no nosso dia a dia e que estão dando sinais de que precisam de ajuda. Então, que o Senhor trate os nossos corações e que use o seu servo como ferramenta para nos orientar. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos como igreja de estarmos tratando desse tema. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, pela vida do pastor Álvaro, para que o Senhor use o teu filho, com as ferramentas que o Senhor mesmo tem concedido a ele, o conhecimento, as experiências, mas também operando através do teu Santo Espírito, através dele, para que não só tenhamos as ferramentas, mas que o amor do Senhor por essas pessoas que enfrentam as lutas com as emoções, que esse mesmo amor habite em nosso coração e nos mova na direção dessas pessoas, para que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos comunicar a elas a tua compaixão e a tua graça para a glória do teu nome. Usa o teu filho, fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, amém. Graça e paz, amados. Podem tomar assento. Obrigado. Então, eu trago um abraço da Igreja Batista Boas Novas, a igreja que a gente pastoreia ali no Jockey 2. E, como já disse para alguns irmãos, inclusive o pastor Assis, hoje eu estou sem a companhia da minha amada esposa Elisângela, porque ela não está bem do seu joelhinho. E, acrescido a isso, ela foi acometida agora à noite também de dor de dente. Então, ela achou por bem ficar lá. Amém? Tudo bem? Então, amados, é um prazer estar aqui na Igreja Batista do Granbury, né? Rever meus amados irmãos, irmãs, né? É sempre um prazer muito grande. Eu estive, quando morei aqui na José Romão Guedes, frequentando aqui a igreja há um tempinho e fiz excelentes amizades. Já tive, inclusive, num recreativo de futebol, né? Pude rever alguns craques de bola. E o irmão Lúcio, né, é um amado também que pertence, inclusive, ao corpo diaconal da igreja, não é isso? E meu grande amigo, não só de caserna, né, mas irmão também no Senhor. E de modo que é um prazer muito, mas muito grande estar aqui de novo. Ok, meus amados? Vamos ver. Onde eu pus? Quando a gente começa a ficar velhinho, é um problema. Mesmo assentados, 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos trazer algumas informações a respeito desse tema, suicídio. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia ou o seu celular, enfim, em 1 Reis 19. Eu vou ler, é uma boa parte, é uma boa porção. Eu gostaria que você se mantivesse sentado, acompanhando a leitura do texto bíblico. 1 Reis 19. O contexto da passagem é Israel vivendo os seus últimos dias antes do cativeiro,
e Deus usando os profetas lá. Israel, ele foi levado a cativo 732 a.C., durou um pouco mais o Reino do Sul, 586 a.C., de modo que quem estava profetizando, quem estava trazendo a palavra do Senhor àquele rei, inclusive um rei que se juntou com Jezabel, né, o rei Acabe, e estava apostatando, enfim, estava deturpando toda a fé que viera desde Abraão, passando por Moisés, enfim. Amém? Vamos lá? Tem alguém ainda abrindo ainda? Está todo mundo certo? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como de um deles. Quando ele ouviu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiada longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho muito zelo, sou muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele. Esse verso 14 é igual ao verso 10. Ele respondeu da mesma forma, né? Em termos de lamúria. Aí o Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua igreja, lavada e remida no teu sangue, reunida aqui nesse lugar. Muito obrigado porque nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, olhamos o mundo à nossa volta com a melhor perspectiva, o melhor óculos que se pode ter. A verdade de que o mundo jaz no maligno, a verdade de que nós somos pecadores, mas remidos e lavados no teu sangue, e a verdade que nós temos uma grande responsabilidade de ser luz e sal dessa terra e desse mundo. Use-nos como instrumentos vivos nas tuas mãos, para abençoar aqueles, Senhor, que estão passando os problemas, aquelas pessoas que estão, quem sabe, em situações limites,
que o Senhor possa nos usar, nos fazer realmente úteis na Tua obra. Nós pertencemos ao maior plano que está em andamento nessa terra, que é a expansão do Teu reino. E nós pedimos que o Senhor nos use, em nome de Jesus, ó Deus. Agora estamos também diante da Tua palavra, que é sempre boa semente. Que a boa semente da Tua palavra caia na terra boa do nosso coração. E se porventura, ó Deus, a terra do nosso coração não está preparada, que o Senhor, em nome de Jesus, venha revolver a terra do nosso coração, venha tornar a terra do nosso coração propícia à semeadura da Tua palavra. E uma vez a boa semente do Teu Evangelho caindo na terra boa do nosso coração, possa produzir frutos a 100 por 1. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, então, nós vamos falar um pouco a respeito do autoextermínio, das pessoas que chegam nesse limite de tirarem a sua própria vida. E na minha introdução eu vou me apegar somente a alguns dados, tá? Primeiro, uma estatística a respeito de alguns números do autoextermínio e do suicídio. Depois, alguns mitos, ou seja, coisas que não são verdades, que falam a respeito do suicídio. E depois eu venho trazer a contribuição de um filósofo. Aí você poderia dizer, mas não um psicólogo, não, um filósofo. Ele é muito importante porque ele escreveu um livro no século XIX, chamado O Suicídio. Trata de Emile Durkheim. E ele tem, até hoje, todos os artigos fazem referência a esse livro. Então, assim, o que ele escreveu se tornou um clássico, ou seja, o clássico é aquela literatura que permanece, aquela coisa que se escapa de envelhecer, né? Não cria ferrugem, não fica no passado, se atualiza sempre. Isso são os clássicos. E o livro de Durkheim é um clássico que pode muito nos acrescentar a respeito desse tema, o tema propriamente do suicídio. Sobre estatística, vamos lá. Todos os dados que trago aqui são dados do governo e da OMS. Não vou encher vocês com esses dados, só pensei alguns que achei pertinentes, apropriados, enfim, interessantes. Entre 2011 e 2022, portanto, entre 10 anos, houve um aumento de 6% de suicídio entre os jovens. O Fernando falou aqui como originou-se isso lá nos Estados Unidos. Foi um jovem de 17 anos que tirou a sua própria vida. Houve uma redução, olha que dado interessante, de 36% em nível mundial. 36% caiu o número de suicídio. Porém, houve um aumento no Brasil de 43% desse número. Então, olha que interessante, a nível mundial ou em nível mundial, um aumento, mas no Brasil, aliás, uma redução, mas no Brasil, um aumento. Entre os jovens de 15 e 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa mais recorrente de morte, atrás somente de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E o último dado, a OMS desde 2006, também eu acho que o Fernando citou isso aqui, desde 2006, passou a encarar o suicídio como uma questão de saúde pública. E assim a OMS, a Organização Mundial de Saúde, assim ela conceitua, ela define o suicídio. Uma agressão deliberada, executada pelo próprio indivíduo, cuja finalidade seja a morte de forma consciente e intencional. Consciente e intencional. Tá? Mitos a respeito do suicídio. Né? Quais são os mitos? Ou seja, são coisas que nós devemos nos afastar. Quando a gente estuda, né? Eu creio que a maioria aqui estuda ou já estudou, seja em que nível for, já ouviram falar daquilo que é chamado senso comum. Senso comum, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar em termos no escopo do conhecimento humano, mas o senso comum também tem aquelas coisas que a gente deve se afastar. Tá? Então, assim, existem muitas coisas, ditados de senso comum, né? Eu, quando era criança, eu acreditava realmente que manga e leite juntos faziam mal. Né? Isso é uma coisa de senso comum, tem uma história, né?
eu não sei também o quanto é verdadeira, que os senhores faziam isso para que os escravos não bebessem o leite dos animais, e bebendo leite junto com manga, que naquelas épocas até hoje eram muito abundantes. Então, assim, proibiam. Tá? Então, assim, isso é senso comum. Então, quais são os mitos que envolvem o suicídio, do qual nós devemos nos afastar, que são lendas, ou seja, que não são respaldadas pela experiência, pela coisa empírica, pela coisa vivida, não tem respaldo científico. Quais delas? Primeira, quem fala em suicídio não o consolida. Essa é uma das mais importantes. Falou assim, a pessoa está falando em suicídio. Se está falando, ela não vai se matar. Lenda, mito. Tá? Existe uma estatística que desmente isso. Tem muitas pessoas que falam e executam. Assim como tem pessoas que não falam, como foi o caso que o Fernando disse aqui, do americano de 17 anos. Não falou, ele é aparentemente bem com seus amigos, etc., jovial, altas habilidades mecânicas, não foi assim que ele descreveu? Não é isso, Fernando? E, no entanto, se matou, se autoexterminou. A outra coisa, suicídio é um ato impulsivo, é um mito. É uma coisa que vem na mente e, de repente, a pessoa vai lá. Não. Muitas vezes, os suicídios são sofisticadamente planejados. A pessoa planeja. Ela vai planejando. E aí chega lá, no final, ela concretiza aquilo que ela planejou durante muito tempo. Eu tenho relatos aqui, obviamente não vou contar, de pessoas que fizeram exatamente isso. Tudo concatenado, tudo organizado. Para o dia inclusive recados, deixam cartas, enfim, o seu histórico na rede mundial de computadores, tudo, mas que só descobriram no final. Tudo certinho para ela se matar. Então, assim, suicídio não é um ato impulsivo necessariamente. Quem pensa em autoextermínio, em suicídio, tem essa intenção e não aceita ajuda. Outro mito. Se a gente abordar da maneira certa, ou se a gente simplesmente chegar junto. Os amigos de Jó, eles, antes de falarem os seus teologuês, as suas filosofias, no consolo de Jó, que tinha perdido o seu patrimônio, etc., eles ficaram com Jó, sem dar uma palavra, durante uma semana, 7 dias e 7 noites. Aí depois começaram, todos eles, verifica se tem alguma coisa de podre no seu histórico de vida, se não tem algum pecado, porque essas coisas que estão sendo, que vão surgindo, essas desgraças por qual você passa, Jó, não é possível. E aí, daí para lá, eles não ajudaram mais nada. E, no meu modo de ver, a ajuda mais efetiva dos amigos de Jó foi quando eles, quietinhos, ficaram lá, deram um ombro e choraram junto. Às vezes, isso é tudo que alguém precisa. Alguém não precisa, assim, que a gente verbalize nada. Claro que a gente tem uma mensagem poderosa em nós, Nós somos os mensageiros, os embaixadores de Cristo, mas, às vezes, o que a pessoa mais vai precisar e que vai fazer toda a diferença quando ela está com esse tipo de ideação de autoextermínio é você chegar junto. Seguindo, quem faz uma tentativa de se suicidar só quer chamar atenção. Esse aqui, então, é mais falso do que nunca. Às vezes, o componente de chamar a atenção, ok. Mas, quando a gente encara isso, que as pessoas se matam só para chamar a atenção, tem alguma coisa errada na nossa abordagem, não é possível. Não é possível a pessoa tomar contra si uma atitude, uma ação tão drástica, tão limite quanto essa, por um motivo fútil, só chamar a atenção. Isso compõe
mas tem outros elementos que se juntam até que a pessoa chegue nessa terrível condição. E quinto e último, falar de suicídio com uma pessoa que já teve uma ideação vai levá-la ao ato. Não necessariamente, não necessariamente. Se uma pessoa fala assim, poxa, às vezes eu acordo de manhã, eu estou tão com vazio dentro de mim, etc., que eu pensei até em tirar a minha própria vida. E aí você falar sobre isso, mas como é isso? Por que você pensa nisso? O que está faltando, etc.? Não quer dizer, obviamente, que ela vai ter a passagem ao ato, ao acting, né? Como diz lá os estudiosos. Não necessariamente. Tá? Mais uma vez, Deus pode te usar para você remover essa ideia da mente e do coraçãozinho dessa pessoa. E agora eu quero falar sobre o livro O Suicídio, de Durkheim. Ele era filósofo e dizem que ele é um dos pioneiros dessa ciência da sociologia, porque ele, nesse livro, O Suicídio, ele faz levantamentos, ele cruza dados, ele faz um levantamento, assim, o suicídio nos países, através dos grupos étnicos, através de latitudes e longitudes, né? Até isso ele faz. Pessoas mais perto do Equador têm menos propensão ao suicídio. O livro é maravilhoso, tem 200 e poucas páginas, inclusive você pode ler, eu tenho certeza que muito vai te edificar nesse tema. E eu queria trazer algumas contribuições do Durkheim. Então, ele tenta provar que esse tema só é bem compreendido numa rede de relacionamentos. Tanto o Fernando quanto o pastor Assis, eles falaram de alguns elementos que constam no perfil de pessoas suicidas. Falaram de depressão, falaram de emoção. Tá? Esses são elementos individuais que constam, estão lá no indivíduo. Mas o Durkheim, ele quer chamar a nossa atenção para o seguinte: o que de fato levam pessoas a se suicidarem são o seu convívio social, é a sua rede de relacionamento, é isso que ele quer chamar a atenção. E ele também conceitua, muito interessante, né? Ele conceitua o suicídio, ele fala que é um ato realizado pela própria vítima. E aqui, amados, há uma coisa interessante, né? Esquizofrenia é um termo que está começando a ficar em desuso, desatualizado. Mas a esquizo quer dizer dividido, frenia, inteligência, razão. E quando eu falo assim, a pessoa tem esquizofrenia, ou seja, ela tem um tipo de personalidade de razão dividida, ela está dividida em algum momento. E esse conceito de Durkheim me leva a pensar em esquizofrenia, pelo menos não que a pessoa porte esquizofrenia, mas pelo menos no ato ela é esquizofrênica. E eu explico o motivo. Ela é o algoz, ela é, digamos, o autor do assassinato e ela mesma é a vítima. É interessante essa luz que o Durkheim fala a respeito do ato do autoextermínio em si. A pessoa tem a coragem de se voltar contra si mesma. Se ela tem a coragem de se voltar, ela tem a potência, o ato, a coragem, ela é o autor, ela é o protagonista. E, ao mesmo tempo, ela é a vítima de tudo isso. É uma coisa dividida, é uma coisa esquizofrênica, pelo menos no ato em si, focada. E ele segue dizendo, fatores sociais, ou seja, extra-individuais, são muito importantes, mas os fatores individuais importam muito. Ele classifica, e essa classificação, né, do século XIX não nos interessa muito, mas ele fala delírio maníaco, melancólico, obsessivo, enfim. Outra coisa que o Durkheim traz, isso aí são características individuais que permeiam a individualidade do suicida. A outra coisa que o Durkheim traz, e não menos importante, é que o suicídio é contagioso.
é contagioso. Por isso que nas campanhas, existe uma coisa assim, a gente deve abordar, mas a gente deve abordar com cuidado. Já houve vários estudos que comprovam estatisticamente, com significativo número estatístico, que se você começar a falar, autoextermínio, suicídio, etc., por incrível que pareça, aumenta os eventos, aumenta os episódios. Aqui vão várias teorias que podem... Aí tem aquela coisa do efeito de manada, né? O efeito de manada, que serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Jesus, no seu ministério terreno, né, ele testemunhou esse efeito, né, onde ele ia, muitas pessoas iam. Mas esse efeito de manada, por exemplo, de seguir Jesus, às vezes não são pelos melhores motivos. É só você ler o 4º Evangelho, no capítulo 6. Ele fala assim, vocês me seguem por causa dos sinais, por causa dos milagres, vocês não me seguem para me conhecer, para ter relação comigo, né? Então, assim, vocês me seguem pelas benesses, tá? Mas aí todo mundo segue. Eu tive colegas que tiveram no Haiti, numa pacificação, e lá no Haiti, às vezes, à tardinha para a noite, ele falou que era incrível, eu observava isso. Às vezes, uma multidão indo para um certo lugar, todo mundo ia, junto. E daqui a pouco voltavam. E sem nenhum motivo aparente de objetivos. Por que estavam indo para lá? Começava um grupo e todo mundo encarneirava. Efeito do carneiro, efeito manada, e assim ia. Tá? Outra coisa que o Durkheim nos traz, e essa daqui é importante, a penúltima coisa, a consideração que eu faço a respeito do Durkheim, é que ele compara, naquela época, tá, amados? Não sei como é hoje, então, mas naquela época, mas me chamou a atenção, porque para mim serve como lição. Ele faz uma comparação entre suicídios entre a população que frequenta a igreja romana e o suicídio entre a população protestante. Ele faz esse tipo de comparação. E, por incrível que pareça, na população protestante há muito mais suicídio do que na população da igreja romana, da igreja católica romana. E ele levanta uma questão, e essa questão, muito assim, me choca, porque eu faço parte desse povo. E a questão, ele supõe, claro, ele sugere, por que isso acontece? E ele responde, porque na igreja protestante, evangélica, há menos coesão, há menos comunhão, há menos procura. A gente se divide, né? Como o Paul Tillich fala, né? Nós temos aquela coisa do princípio protestante de se dividir, né? A Igreja Batista, você sabe que existem várias denominações da Igreja Batista lá na América do Norte, várias. Então, assim, a gente está sempre dividido. Eu não vou nem falar aqui do fenômeno neopentecostal e pentecostal no Brasil, cada esquina, cada um resolve, não, eu não quero mais seguir, eu vou abrir um ministério próprio, não é isso? Aí abre lá uma lojinha e assim vai, tá? Então, assim, nós temos menos coesão. E o que eu tiro de lição com tudo isso? A gente tem que se amar mais, se abraçar mais, estar mais junto, a despeito das nossas diferenças, das nossas ofensas mútuas. A gente tem que estar mais junto, tá? E isso é uma grande prevenção, não só para o suicídio, mas pela própria ideação suicida. E o último de Durkheim, da contribuição dele, que eu acho também importante, essa mais importante de todas. Ele chega a uma conclusão no seu livro, que ele diz o seguinte: o fenômeno do suicídio é um fator social, é um fato social que deve ser estudado na sociedade. Então, é por isso que ele joga da individualidade para os sócios, né, para a sociedade. E ele diz mais, ele fala assim, e a maioria das comunidades que vivem o suicídio de maneira mais intensa são porque elas estão na anomia. E o que vem a ser a anomia? Nomos, norma, regras, limites, bordas. E a anomia é a negação de tudo isso.
Exemplo para dar luz ao que o Durkheim está falando. É o jovem, é a jovem que é criada por pais, né? Dizem que existem pais autoritários, dizem que tem pais democráticos e dizem que tem pais liberais, né? Eu sei que é difícil, eu tenho um filho de 20 anos de idade, Mateus, e que ia na igreja com a gente, eu ensinava a Bíblia, perguntava sobre os personagens, ponta da língua, etc, etc. Até que ele precisou se socializar na escola, mais especificamente aqui no Instituto Federal. A partir daí, o Mateus clicou outro tipo de chave. Continua sendo um ótimo filho, tá? Me orgulha de muitas coisas, mas ele começou a se envolver com um gênero musical que a mim não me agrada, tal de trap. Inclusive, ontem fez um show em algum lugar aí, tá? Mais conhecido como Marabis, Y, tá? Porque ele é nascido em Marabá. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Ser pai e mãe não são tarefas fáceis. Tanto é que eu tinha um acordo com a minha esposa de que a gente teria 2. Ela começou a criar o Mateus e ela voltou atrás nesse acordo. Não, vamos ficar só com o Mateus. E eu fiquei sem a minha possível princesinha. Amém. Tudo bem, vida que segue. Aí o jovem é criado por um pai e uma mãe liberal. Você pode tudo. Esse jovem e essa jovem, eles não têm limites para nada. E às vezes é incentivado, né? Por algumas coaches, né? Hoje esse negócio de coach me dá arrepio. Mas enfim, são incentivados. Não, cria assim. Não, deixa para lá. Deixa ele se expressar, etc. O que tem. E vai criando o menino e a menina, desculpe a palavra, nessa vibe. Aí o menino e a menina, 15, 16 anos, quem sabe um pouco antes, começa a ser atraído pelo sexo oposto. Começa a querer namorar. E namora, e logo em seguida, como os relacionamentos hoje são mais fluidos do que tudo, como diz Bauman, né? Nós estamos numa sociedade líquida, começa a namorar e, de repente, o menino ou a menina não querem mais. Aí, aquela jovem e aquele jovem que foi criado sem tipo de nenhum de limite, de frustração, ele tem a sua primeira frustração, sua grande frustração na vida. Ele encontrou uma porta fechada, ele encontrou um limite, uma borda, um não. E aí, o que ele pensa? Em se suicidar, em tirar a própria vida. Por quê? Porque viveu numa sociedade sem regras, de anomia, sem normas, sem bordas, sem limite. Essa, para mim, é uma das maiores contribuições de Durkheim a respeito do autoextermínio, do suicídio. E agora eu queria me voltar para o texto que nós lemos. É um texto do Antigo Testamento, e você poderia dizer, mas será que é adequado? Tem todas as adequações. As analogias vocês vão ver. Tem tudo a ver, até porque esse livro é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, é eterno, é atual em todo o tempo. Amém? Tem personagens bíblicos que tiraram, de alguma forma, a sua própria vida. Saul, a gente poderia dizer Judas, o próprio Sansão, né? Enfim, de maneira deliberada, forçada ou não, mas eles assim o fizeram. Mas tem vários personagens da Bíblia que eles idealizaram o suicídio. Eles desejaram morrer, eles queriam morrer. Tá? Não é um suicídio propriamente dito, porque eles não se voltaram, mas eles pensaram na possibilidade de estarem mortos. Inclusive, alguns pediam e apelaram para o próprio Deus eterno. Tá? Eu vou citar alguns exemplos. Moisés, o líder melancólico, lá em Números 11 e 15. Então ele fala assim, se for possível, eu não quero mais liderar esse povo, tira a minha vida. Tá? Jonas, né, o profeta egocêntrico. Ele, quando estava lá debaixo daquela árvore, que depois se desfez pela ação do próprio Deus, ele desejou a morte.
porque estava quase numa insolação. Tá? Jó, o atribulado Jó, em Gênesis 3:11, também desejou morrer. Tal era a desgraça ou as tragédias com que ele fora atingido. Não só tragédias de cunho material, patrimônio, mas principalmente os seus filhos. Imagine a dor de um homem assim. E sobrou a esposa, que inclusive incitava ele a isso, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Rebeca também é outra, né? Que ela queria ser a mãe perfeita, mas assim não foi, porque ela tinha preferências, e isso ficava explícito, né? Ela desejava muito bem de Jacó, e ela, por não ser a mãe perfeita, lá em Gênesis 27:46, também é uma mulher que a gente poderia enquadrar num certo tipo de ideação suicida. Mas o personagem que a gente vai tratar aqui, que a gente está tratando aqui, é um personagem que você nunca imaginaria que ele teria esse tipo de ideação, de pensamento. Nunca. Porque se trata de um profeta bem-aventurado, inclusive com êxitos. Ele acabara de triunfar sobre 450 profetas de um falso Deus, do falso Deus Baal. Então, você fala assim, mas ele, naquilo que Deus o chamou, ele está tendo um êxito muito grande, muito grande. Ok você nunca esperaria disso de uma pessoa, assim como o Fernando citou aqui, mais uma vez, do jovem americano. Então, assim, a gente poderia dizer de um mito, né? Essa pessoa não tem perfil, ela está totalmente enquadrada, funcional na sociedade. Não é bem assim, não é bem assim. E de cara, Elias já nos mostra, já nos externa essa verdade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê em Elias, e eu vou tratar de três sinais, principalmente na área mental, tá? Na área de se perceber, que ocorreram em Elias para ele ter esse tipo de ideação. Tá? E depois vou tratar de 3 antídotos. O que a gente tem que fazer para debelar esses sinais aqui apresentados no profeta Elias. A primeira coisa, ele alterou drasticamente a percepção de si mesmo e do meio que ele estava. Ele alterou isso. Quando isso ocorre com as pessoas, de modo gradual ou repentino, pode ser que ela venha a essa situação limite do suicídio. Mas o que você está falando? Bom, eu vou esclarecer. Quando o Elias, ele diz assim, no verso 10, no verso 14, tenho sido muito zeloso, que são os mesmos versos, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha o que Elias fala. Eu sou zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E somente eu fiquei e buscam tirar a minha vida. O que levou essa alteração de percepção de Elias foi as ameaças de Jezabel. Ok. Mas a percepção dele agora da realidade não é uma percepção verdadeira. Por quê? Porque apesar da luta espiritual que ele era testemunha, e mais do que testemunha, ele era um dos protagonistas, não era bem assim. Lá nos últimos versos, mais especificamente, se você acompanhar na sua Bíblia aí, no verso 18, Deus fala a Elias, deixarei em Israel 7.000. Opa! Então ele não está sozinho. Se Deus ia deixar 7.000 que não se curvaram a Baal, que negócio é esse de solidão? Então Elias,
ele está enfrentando uma luta espiritual titânica, intensa, grande, que esgota ele. Imagine ele sendo ameaçado por uma soberana, né, que era essa apóstata Jezabel, né? Aliás, ela não era apóstata porque ela era bem fiel ao seu Deus. O apóstata era o marido dela, que era rei de Israel, o Acabe. E você imagine ela suspirando vingança contra ele. Aí por isso que ele abandonou tudo, ou seja, mas a percepção dele não é uma percepção que bate com a realidade. E aí vai uma dica para nós. Os embates da vida, a roda viva da vida, ela está sempre batendo na gente. Se o pastor Assis quiser encher essa igreja e ter que construir uma outra igreja, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, mas é só ele ser um pregador da prosperidade, da confissão positiva. Venha, plante 1, você vai colher 10, plante 10, você vai colher 100, e aí pronto. E mexe com as 3 forças primitivas que habitam o ser humano, né? O medo, a culpa e a ambição. E esses 3 pilares, né, que tornam alguma coisa, um banquinho só precisa estar estável, né, te segurar quando você sentar nele, com 3 coluninhas. Esses 3 pilares são usados pelos pregadores da prosperidade. Mas a gente sabe que no mundo nós teríamos aflições, assim nos disse o nosso Salvador, o carpinteiro de Nazaré, e que a vida não é esse mar de rosas, essa coisa cuti-cuti, vem para Jesus que tudo vai... Eu não sei onde é que... Eu sei das intenções deles. Aí começam a pegar textos fora de contexto, enfim, fazem tudo isso. Então, a nossa missão, enquanto crentes no Senhor Jesus, e nas nossas redes de relacionamento, e é nessas redes de relacionamento que a gente consegue pessoas para Cristo, é uma maneira mais eficaz de evangelizar. Quando a gente percebeu que uma pessoa, por algum motivo, está passando algum tipo de tribulação, você até sabe da luta dessa pessoa, mas ela, de alguma forma, ela teve uma disrupção, ou seja, uma ruptura na sua percepção coerente da realidade. Opa! Você tem que acender o sinal amarelo. Como assim? Como você está sozinha? Como ninguém mais gosta de você? Um dos atendimentos infantis que eu soube, presenciei, de fotografias. De repente, um menininho, ele cismou, ele absorveu a verdade para ele, aspas, 1000 aspas para a verdade, de que os pais dele não gostavam mais dele. Aí ele estava decepcionado, né? Todo triste, todo aborrecido, porque os pais não gostavam para ele. E aí a psicóloga, o que ela fez? Vamos trazer fotos da sua infância. Não era nem menininho muito pequenininho, já era um adolescente. E começou a falar, isso aqui é tal, isso aqui é tal. E, de repente, o menino viu uma foto do pai e da mãe junto com eles, abraçadinho, coisa natural. Porque o pai e a mãe não deixaram de amá-lo, ele não estava desamparado. E aí ele voltou à sua percepção coerente da realidade, numa dinâmica. O que o Elias viveu aqui foi um rompimento na sua coerência de perceber as coisas ao seu redor. Eu sou sozinho, estão procurando me matar, não é bem assim. Estão procurando te matar, mas você não está sozinho. A outra coisa que acontece aqui com Elias, o verso 5 e o verso 6, se você tiver ainda aí com a sua Bíblia aberta. E deitando-se debaixo do zimbro, o que aconteceu? Pode ler aí para mim? E deitando-se debaixo do zimbro, o que ele fez? Dormiu. Muito bem. Tá, agora o finalzinho do verso 6. Tendo comido e bebido, né, a comida do anjo, né? A comida do anjo é uma comida assim, não cheia de repertório, era pão e água. Mas esse pão e água fez com que ele caminhasse bastante, não é isso? Mas tudo bem. Aí no finalzinho do verso 6, o que diz? Tornou a
deitar-se. Olha o outro sintoma que acontece com Elias. Quando você vê uma pessoa super ativa, uma pessoa dinâmica, cheia de habilidades, né? Cheia de skills, e aí, de repente, ela desacelera, né? Eu posso te usar como exemplo, Lu? Pode? Não, deu positivo. Então, o Luciano, meu amado, montanhista, né? Torcedor do Botafogo, ele sempre foi dinâmico, vocês sabem disso. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Eu cheguei aqui, fui o segundo a chegar no estacionamento, ele já estava encostando o seu carrão brancão lá no fundo, e ele falou, não, já encosta aqui, etc. Ele é desses. Não é isso, minha amada? Seu pai não é desses? Super dinâmico. E de repente, Deus que nos afaste, essa hipótese, o Luciano dá uma quebrada, uma parada, não quer mais subir nas montanhas, né? Enfim, está meio desmotivado com o Botafogo, até porque também torcer para o Botafogo, sabe? Olha quem faz isso, alguém que torce para o Vasco, mas tudo bem. Aí, é outro sinal amarelo que você deve acender. O Elias, ele tinha acabado de vir de uma luta espiritual. Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, que inclusive ele mandou colocar mais água. Mataram-se os profetas do falso Deus. E de repente o camarada só quer deitar e dormir. Não é uma coisa estranha? Primeiro ele tem uma distorção de perceber a realidade ao redor dele. E depois ele muda esse comportamento. Outro sintoma. É por isso que ele desejou morrer. Tá, e como se isso não bastasse, ele, terceiro, isolou-se numa caverna. E isolou-se, eu quero enfatizar, isolou-se. Verso 3, quando ele viu isto, levantou-se e foi escapar com sua vida, e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, o que ele fez? Deixou ali o seu auxiliar, o seu moço. Então, quando as pessoas que são altamente sociáveis, elas preferem ficar sozinhas, outro sinal de alerta. Por quê? O que está acontecendo? Por que você não quer que eu te visite? Por que você deixou de ir à igreja? Por que lá no WhatsApp? Por que você não quer que a gente vá na sua casa? Por que você não aparece mais? O que está vendo? E a pessoa se isolando, outro sintoma. Agora, amados, vamos fazer o contrafluxo, né? Vamos nos contrapor a isso. O que Deus ele fez com Elias aqui e que ele pode fazer através de nós para que esses sintomas sejam revertidos? Ele buscar a ajuda para mudar a sua percepção. E quem fez isso? A presença do anjo. Aí você pode dizer, mas aí como é que você aplica isso? Você é um anjo. Você é um anjo do Senhor, no sentido de ser um mensageiro. Anjo não é mensageiro? Você não porta a mensagem do Evangelho? Então, você é um anjo do Senhor, nesse sentido. Você não estou falando de saltos ontológicos, mas você é um anjo do Senhor, nesse sentido. Sim, por que não? Foi o anjo, ou Deus através do anjo, que começou a mudar essa percepção. Olha, come, anda, faz assim. E aí o Elias começou aquela metanoia, aquela transformação na percepção dele. E até no final Deus falou assim, não, você não está sozinho, tem mais de 7.000. Ou seja, a mudança de Elias veio através da chegada de alguém usado exclusivamente por Deus, um anjo, mas
a mudança desse seu amigo, dessa sua amiga, que quem sabe lá no fundo está naquele nascedouro de ideação suicida, e isso pode ser demovido com a instrumentalidade de Deus através da sua vida, através de você, e que muda a personalidade, igual cantamos aqui, que o menino falou. A última frase do primeiro evangelho, Deus nos fala que Ele estaria conosco todos os dias, every day. Segundo contraponto, fazer algo. Fazer algo. Trabalho é labor. Laboterapia é terapia através do trabalho. Tem eu li um livro do Viktor Frankl, Sentido da Vida, e ele traz um poema que eu achei muito interessante. Ele diz assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era obrigação. Trabalhei. E vejo agora que a obrigação é a alegria. O que esse poema me traz? Ele acha que o trabalho é só tormenta. Inclusive tem crente que lê Gênesis de maneira equivocada. Fala assim, o trabalho é fruto do pecado. Opa, não concordo. Adão, ele tinha o trabalho de dar nome aos animais. Ora, isso é trabalho? É trabalho, é labor. Não é trabalho? O que veio com o pecado é a dificuldade do trabalho, né? A horta ia ter espinhos, pragas, etc. Ele ia estar lá no sol, e isso é fruto. Mas o trabalho não é fruto do pecado, não. O trabalho é muito bom. Lembra quando o jovem, ele está assim, às vezes, eu não sei como é que anda a geração hoje, é até uma falta minha no sentido de acompanhar isso, mas eu acompanho só na vida do Mateus. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, eu queria estar empregado, eu queria ter um lugar na sociedade, eu queria trabalhar, contribuir para alguma coisa, porque lá dentro de mim me falava alguma coisa de que eu seria útil, daria sentido, iria gastar minha energia, meu raciocínio, meus juízos, etc. Enfim, ia me adequar, eu ia me encaixar. Então, trabalho faz bem. E o que o anjo falou para o Elias? Camarada, não terminou não, você tem que passar o bastão para o Eliseu, você tem que ungir o rei tal, o rei tal, o rei tal. Não terminou não, vamos trabalhar. Que negócio é esse de dormir e se isolar? Por fim, contra o isolamento, né? É interessante, amados, que existe várias passagens de Paulo, tá? Que ele diz que ele está sozinho e que ele precisa ser envolvido por pessoas. Se não, vejamos, 2 Coríntios 7, de 5 a 6, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, ou seja, só lutas. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, olha só como é que é inteligente o Paulo. Ele fala assim: por fora combates e por dentro temores. Ou seja no externo ou na sua interioridade, a coisa não estava boa para Paulo. E olha a solução dele: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com quem? Com gente, com a vinda do Tito. Tem filósofos que dizem assim: o inferno é o outro, são nas nossas relações, que elas são deletérias, elas não prestam. Nós cristãos temos uma perspectiva totalmente diferente. Eu gosto muito do Asaf Borba, em uma das
das letras da música dele, ele diz assim: tu és Jesus, amigo verdadeiro, que eu tenho conhecido aonde? Na vida do meu irmão. Então, olha como companhia faz bem. Tudo bem, às vezes pisa no teu calo, às vezes tem umas certas incoerências, te aborda de maneira inadequada. Tudo bem, tudo bem. Mas Deus vai te acolher, Deus vai te abraçar através da vida de um irmão, de uma irmãzinha, de alguém. Pode ter certeza disso. É assim que a gente se sente acolhido, aquecido, abraçado, envolvido. E por fim, amados, eu quero deixar aqui 4, não vou falar conselhos, mas dicas, que muito nos ajudaria para reverter pessoas dessa situação limite. A começar em nós, né? Tudo que a gente falou aqui não é só para a nossa instrumentalidade, mas a gente falou para o nosso coração. Eu estava lendo uma estatística do Instituto Schaeffer, que líderes espirituais, pastores, 70% não tem um amigo, aquele amigo chapa mesmo, de infância. 70%. Onde às vezes não conversam, etc. E esses casos também atingem essa população. Primeiro lugar, nenhuma verdade pode sair da nossa boca sem amor. Eu sei que Jesus, ele foi o único que conjugou verdade e amor de maneira extraordinária, perfeita, porque ele é Deus. Se não vejamos, João capítulo 8, ele diante dos acusadores daquela mulher flagrada em adultério. Finalzinho da conversa. Eu não te condeno. Graça, isso é amor. Eu não te condeno. Mas vai e não peques mais. Isso é verdade. Graça e verdade. Tem gente que fala assim: não, eu tenho uma palavra para você, eu vou dizer, eis que te digo, e aí começa a falar e vira amigo de Jó. Porque você está assim, você sumiu da igreja, você está assim, por que você está enclausurado, você está na sua caverna existencial, sem nenhum pingo de afetividade, de graça, de tempero no falar, enfim, de amor. Isso não adianta nada, meu amor, meu amado, meus amados. Nada, não adianta nada. Às vezes você vai distanciar e às vezes acelerar um processo que já nasceu lá no coração da pessoa. Então, a gente tem que congregar ou conjugar, juntar amor e verdade. Nenhuma verdade sem amor. E nenhum amor sem verdade. Amém? Segunda coisa. Todas as nossas abordagens, todas, pessoas no grupo de risco, pessoas que estão, quem sabe, em algum processo limite desse, ou não. Todas as nossas abordagens com pessoas, sejam elas íntimas ou não, devem ser abordagens gentis. Sabe por quê? A gente nunca sabe o que se passa no interior do coração humano. Então, seja gentil. Isso ajuda muito. Chegue devagar, chegue pisando em ovos. Oi, tudo bem? Como é que você está? Terceira coisa, assim como você está apresentando uma esteatose, alguma coisa, um problema no fígado, alguma coisa no seu trato digestório, no seu trato, enfim, no seu sistema nervoso, qualquer coisa, a gente procura o quê? Médicos.
e os médicos nos receitam, ou exames, procedimentos, medicamentos, e a gente segue tranquilos, ok? Mas você sabia que, às vezes, a pessoa também apresenta sintomas a nível psíquico, e a gente, às vezes, tem uma resistência, né, de encaminhar para profissionais, psiquiatras, psicólogos. Por quê? Porque vivemos ainda numa sociedade permeada pelo preconceito de que quem procura psicólogo ou psiquiatra é doido. Não é isso? Eu tenho certeza, que a começar pelo pastor Assis, tenho certeza que aqui nós não vivemos esse tipo de preconceito. Você viu alguma coisa, está numa situação limite, e você percebeu, quem sabe você não pode fazer uma terapia psíquica. Lá na Uniacademia, você pode se inscrever, inclusive, quando você encaminhar alguém, a pessoa vai lá, se inscreve, R$10 por sessão. Faz com os graduandos, sobre a supervisão, óbvio, dos professores. R$10 por sessão. Quarto e não menos importante, eu gostaria de fechar com esse, que nós não pequemos o pecado de Caim. Se você não gravou nada do que foi dito hoje, eu vou repetir, apreender isso que eu vou te falar, pronto, se tu uma bênção, meu irmão ou minha irmã, que você não peque o pecado de Caim. Qual é o pecado de Caim? Gênesis 3:9, Deus pergunta, Adão, onde você está? Eles tinham sempre um encontro na viradinha da tarde, e ele faltou esse encontro, porque ele havia pecado. Gênesis 4:9, eu nunca esqueço, o 3:9 e o 4:9. O 3:9, Deus procurando pelo homem. No 4:9, Deus perguntando ao homem pelo seu próximo. Deus chega e fala assim para Caim, ô Caim, aonde está Abel, o seu irmão? E ele, de maneira malcriada e corajosa, né? Como é que ele se volta para o eterno e responde dessa forma? Eu não tinha coragem de falar isso nem para o meu pai, imagine para Deus. Ele fala assim, sou eu responsável, guardador do meu irmão? Sei lá onde é que ele está. E ele sabia, e Deus sabia, do fraticídio que ele havia cometido. Ele matou Abel por inveja. Então, vamos aplicar isso, né? 21 de setembro de 2024. Mas, pastor, como eu posso cair no pecado de Caim? Matando o meu irmão? Não. Quando Deus te perguntar, João, Maria, Francisca, Marcela, Renata, seja o teu nome. Quando Deus fala assim, cadê o teu irmão? Aí você, fugindo do pecado de Caim, com teu irmão aqui de tiracolo, Senhor, o meu irmão está aqui comigo. Essa é a essência da igreja, amados. Deus morreu por isso, para que a gente seja um com Ele. E quando a gente é um com Ele, a gente se junta. Você sabia que a igreja, que o Jim Jones, que era um pastor tradicional, e depois ele apostatou da fé, e ele foi lá para a Colômbia, e matou muita gente, forçando as pessoas a Venezuela, não sei se Colômbia, enfim, na selva amazônica, porque a selva amazônica se estende além dos limites do Brasil. Ele foi lá e inaugurou uma cidade, Johnstown, e ele matou muitas pessoas, inclusive o pai dele. Um dos sobreviventes daquela loucura lá, ele foi perguntado, por que você se juntou a John Jones? E a resposta dele, amados, porque eu não era bem-vindo nas igrejas que eu ia. Ninguém me abraçava, me acolhia, por isso que eu fui para lá. Que nós sejamos, amados,
instrumentos de Deus em acolher, em abraçar, em estar junto com o nosso irmão, com os nossos amigos. Que a gente não largue a mão. E quando Deus perguntar por nós, qualquer indivíduo da nossa rede de relacionamento, que a gente fale assim: Senhor, ele está aqui comigo. Deus te pergunta: onde é que está teu irmãozinho que está sumido? Senhor, ele está aqui comigo. Já mandei uma mensagem para ele, vou na casa dele amanhã. Ele está comigo. E a gente se afasta do pecado de Caim. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois eu entrego a palavra ao pastor Assis. Não sei, acho que é o pastor Assis. É. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, como a Tua igreja, como foi dito no início, e queremos Te pedir que o Senhor venha nos usar. Ainda que sejamos vasos frágeis, fraquinhos, a começar por mim, mas que o Senhor nos use. Nós queremos nos submeter à ação do Teu Espírito, Senhor, para ajudar as pessoas a saírem de seus dilemas existenciais e mostrar a essas pessoas que Cristo é a única esperança. Que nós temos vazios dentro de nós se não forem preenchidos pelo Deus da vida, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos, Senhor, portar essa mensagem, falar dessa mensagem. E que também, Senhor, que nós possamos acolher o nosso irmão, a nossa irmã, abraçá-los, andarmos juntos, ó Deus. Crie em nós a unidade, aquela unidade que o Senhor orou lá em João, no capítulo 17. Porque se a tua igreja desenvolver essa essência, essa unidade, isso por si só já é evangelismo. O mundo lá fora reconhecerá que o Senhor enviou Jesus Cristo. Cria em nós, Senhor, essa unidade. Não estou falando de união, mas essa unidade de corpo que ajuda o outro, que compensa a falta do outro e também é compensado nas suas faltas. Nos ajude, ó Deus, a sermos um, assim como o Pai e o Senhor são um. Nós te pedimos isso, não porque a gente merece, mas é no nome de Jesus. Amém. Palavra ao pastor Assis.